O deputado Marcel Van Hatten aproveitou a sessão conjunta do Congresso Nacional para informar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a petição criada pelo jornalista Caio Coppola, que pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A petição já tem quase 2,5 milhões de assinaturas. A competência para julgar ministros do Supremo por crime de responsabilidade é do Senado, mas muitos pedidos foram engavetados ou arquivados pelo último presidente da casa, Davi Alcolumbre. Até o momento, o presidente Rodrigo Pacheco vem seguindo os passos de seus antecessores. Em seu discurso, Marcel Van Hatten apontou: é o Senado que avalia os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ninguém está acima da lei, ninguém é intocável. Por isso mesmo, é muito importante que os nossos senadores se debrucem sobre este tema e sobre tantos outros que possam vir a devolver a necessária harmonia, além da independência entre os poderes. Assista. E também do Senado da República, senador Rodrigo Pacheco, quero aqui chamar a atenção a Vossa Excelência. Certamente Vossa Excelência já tem conhecimento que há 2 dias foi lançado um abaixo-assinado pelo jornalista Caio Coppola, que em apenas 2 dias conta com mais de 2.400.000 brasileiros assinando um abaixo-assinado pela análise do pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O lançamento, aliás, senhor presidente, deste abaixo-assinado se deu concomitantemente, ou seja, no mesmo dia, com os 2 anos em que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal um inquérito fake, um inquérito que anda ao arrepio do Estado de Direito. E é gritante que o próprio Supremo Tribunal Federal promova-o e que o ministro Alexandre de Moraes, neste caso, seja neste inquérito suposta vítima, seja também o acusador e seja o julgador. Portanto, senhor presidente, gostaria aqui de saudar a iniciativa do jornalista Caio Coppola de apoiar um pedido de impeachment feito por um senador da República, senador Jorge Cajuru, e lembrar a Vossa Excelência e a todos os demais senadores do importante papel que o Senado da República exerce na nossa democracia, de acordo com o que diz o artigo 52 da Constituição. É o Senado que avalia os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ninguém está acima da lei. Ninguém é intocável. Por isso mesmo, muito importante que os nossos senadores se debrucem sobre este tema e tantos outros que possam vir a devolver a necessária harmonia, além da independência entre os poderes. Hoje nós temos uma Suprema Corte hipertrofiada, que interfere demasiadamente em várias áreas, inclusive no livre exercício do poder legislativo. Por isso, senhor presidente, declaro aqui o meu apoio a essa iniciativa do jornalista Caio Coppola e quero também dizer a todos os brasileiros que já assinaram, dar-lhes os meus parabéns e certamente muitas assinaturas mais virão, porque em apenas 2 dias, repito, quase 2,5 milhões de brasileiros assinaram essa petição. Certamente muitas mais virão e em breve Vossa Excelência receberá o conteúdo desse abaixo-assinado em vossas mãos. Muitíssimo obrigado. Senhor presidente, Juscelino, deputado Fernando Rodolfo e os demais que estão presentes de forma virtual, antes de adentrar ao mérito da causa, efetivamente eu gostaria de conclamar ao presidente desta Câmara, na pessoa do senhor Lira, para que ele, de forma objetiva, chame a responsabilidade para os membros dessa casa para efetivamente tratar a questão da prisão do deputado Daniel Silveira. Ontem nós vimos o ministro do Supremo Federal mentir aos pares ao falar que houve perda de prazo da defesa, mas ele esqueceu de falar aos pares dele que ele vem cerceando o acesso ao devido processo, que é o IP 4828 e o 4781, falando que ele foi citado de forma ilustrativa na denúncia, quando na decisão dele, que me concedeu vista e devolveu o prazo, ele concorda que sim, existem fatos contra o investigado. Ele mentiu diante dos pares dele quando falou que apreciaria o pedido de liberdade do deputado, quando, na realidade, no dia 10 ele já havia indeferido e maldosamente deixou de publicar para que a defesa não pudesse impetrar o remédio apropriado. A casa não pode se calar diante dos arroubos e das violações seguidas
que acontecem à letra constitucional. Quando esta Casa se manifestou massivamente pela manutenção da prisão do deputado, devolveu imediatamente ao relator do processo, o ministro senhor Alexandre de Moraes, a obrigação, não a prerrogativa, mas a obrigação de se manifestar pela manutenção ou não da prisão. E a Constituição é clara ao afirmar que, em sendo permitida a liberdade provisória com ou sem fiança, isso para quem comete crime, deverá o magistrado conceder a liberdade, aplicando a ela tantas medidas cautelares entenda necessário. Ontem, como um lobo solitário, mas porém com o vigor de um decano da Casa, o ministro Marco Aurélio defendeu, legalista que é, positivista que é, o respeito à Constituição, e foi calado, foi manietado, falou que não aceitava mordaça, mas foi amordaçado, quando conclamou os outros ministros a votarem a situação do deputado. Essa Casa não pode se calar aos constantes atos de violação à Constituição. Nós temos um parlamentar preso, não é um parlamentar preso, é toda a Câmara presa na pessoa do deputado por uma violação que não existiu. Se houve excesso, como bem disse o deputado que antecedeu na fala, se houve excesso, esse excesso tem que ser dirimido por esta Casa. Eventuais abusos têm que ser dirimidos por essa Casa. Nós não podemos permitir que um poder se imiscua nas atribuições do outro. E é um precedente muito perigoso, senhor presidente Lira, é um precedente muito perigoso de membros dessa Casa, que se abra e se permita essa situação. Em relação ao processo propriamente dito, essa defesa entende, como foi dito, que hoje se julgaria apenas se seria, as preposições foram admitidas, as representações foram admitidas, o que se julgaria, pelo que foi dito, que seria a juntada de outros fatos para poder compor o apensamento. Na realidade, nós estamos vivendo momentos processuais diversos, em que, diante de uma admissibilidade prévia, está se incorporando fatos novos, que, conforme dito pelo deputado, foi antes da sua diplomação, e isso fere o devido processo legal. Nós não podemos que nessa Casa ocorra o mesmo que está ocorrendo no STF, em que a Constituição é rasgada, em que a Constituição é interpretada de acordo com as convicções políticas, quando, na realidade, se não estão satisfeitos com a letra da Constituição, promova-se uma nova Constituinte, conclame-se para a edição de uma nova Constituição. Mas o que não se pode é interpretar a Constituição de acordo com as conveniências e ideais políticos e, principalmente, como nós estamos vendo claramente nos meios de comunicação, em que, isoladamente, o ministro, para satisfazer questões pessoais, usa o seu poder de interpretação da Constituição para poder punir de forma excessiva um crime que ainda não foi formada a culpa. Inverte-se o devido processo legal. A prisão nesse país é a exceção. E para o senhor ministro Alexandre de Moraes virou regra. Isso não pode ser admitido. A prisão só é admitida quando for efetivamente formada a culpa. E isso não pode ser admitido, perdurar a prisão de um deputado, sem que a Casa tenha reconhecido a sua culpa, sem que tenha existido o devido processo legal para, depois de formada a culpa e com trânsito em julgado, aí sim, em sendo impingida uma sanção corpórea que seja maior de 5 anos, para poder propiciar um regime semiaberto, ou maior que 8 anos, um regime fechado, aí sim, na vara de execução, iniciaram a pena. O deputado ele está sendo apenado 2 vezes. Uma, quando esta Casa se calou diante do STF, e se calou de novo diante do silêncio do ministro Alexandre de Moraes, que tinha obrigação funcional, tinha obrigação como magistrado, de substituir a prisão do deputado por medidas cautelares, e assim não fez. E não fez por questões pessoais, não porque respeita a letra da lei, não porque se submete à letra constitucional. E essa Casa está de joelhos diante dos abusos reiterados da Corte Maior. E isso é inadmissível num Estado democrático de direito.
Fala-se muito em democracia nessa casa, fala-se muito em respeito à Constituição. Esse é um dos paradigmas do mandato. E sistematicamente nós estamos assistindo de forma passiva um governo indireto que é exercido pelas mãos da minoria de membros da Corte Maior. Como eu disse na sessão anterior, dá-se prazo para o presidente da República, um dos chefes, o chefe único do Executivo, responder ao questionamento do ministro por que ele não fez isso, por que ele não fez aquilo. Por que o próprio ministro Alexandre de Moraes não respeita o regimento interno, não respeita a lei positivada, que é o Código de Processo Penal, não respeita a Constituição e faz o que tem que ser feito de forma escorreita, sem questões pessoais. Enfim, me desculpa se me exaltei, mas é que eu não posso me calar diante de alguns arroubos. Falar que a defesa perdeu prazo para poder atribuir que essa defesa é fraca, nada mais é do que uma falácia. É porque eu não posso, diante do juramento que eu fiz diante da Ordem dos Advogados do Brasil, exercer uma plena defesa sem que eu tenha conhecimento da inteireza dos fatos. Desde junho do ano passado eu busco acesso aos autos. Antes de escoar o prazo, eu fiz pedido de vista ao Alexandre. Ou ele não quis ver, ou a assessoria dele não passou. Eu prefiro acreditar na primeira hipótese. Então eu peço a vossas excelências que tudo indica que vai ser admitida as preposições, porque já está desenhado, já está claro para esse advogado isso. Eu vim aqui hoje não no intuito de me contrapor a essa admissão, mas vim aqui hoje levantar a voz para uma pessoa que está há 26 dias injustamente presa, e essa casa está calada. Essa casa não tem feito nada para defender, não o membro do parlamento, mas não tem feito nada para que se defenda a Constituição, para que se defenda o direito posto. Isso causa indignação à defesa, e isso causa indignação a todos os operadores do direito. Isso tem que cessar. Os acusados em geral têm que ser do direito da ampla defesa, e o deputado só pode exercer a sua efetiva defesa estando na rua, podendo buscar os meios de provas a ele inerente. Ele não cometeu o crime hediondo, ele não matou, ele não fez tráfico, não cometeu atos de terrorismo, não cometeu tortura. E outra coisa é ameaçar alguém pela conduta típica, pelo pouco que eu entendo, é promessa de mal injusto. Se você não fizer isso, vou lhe fazer aquilo. Isso é o que está positivado na lei. Isso é o que determina a lei. Falar que o deputado ameaçou algum membro da Corte Maior é falácia, é mentira, é sensacionalismo, é trazer, é desafiar o entendimento cogente dos membros dessa casa. Não vou me delongar, peço desculpas se fugir ao tom que tenho mantido anteriormente, de ser ameno das minhas falas, mas hoje se faz necessário, porque ontem ouvi um ministro do Supremo Tribunal Federal mentir aos seus pares. Muito obrigado, senhores deputados.